Bem-vindos! Hoje a gente vai explorar uma figura, assim, incrível do Antigo Testamento. José do Egito. Pois é, e a nossa fonte é um estudo que olha para a vida dele, lá em Gênesis 37 a 50, não só como uma história de superação, sabe? Certo. Mas como uma sombra profética de Jesus Cristo. Interessante essa ideia de sombra profética. É o que chamam de tipologia, né? Exatamente. Aquela ideia de que personagens, eventos do Antigo Testamento, eles meio que prefiguram uma realidade maior que se cumpre em Cristo. Tipo o Cordeiro Pascal, que aponta para o sacrifício de Jesus, né? Entendi. Então, a missão aqui é ver como essa saga toda do José, com altos e baixos, mostra o plano de Deus para redimir, e aqui o ponto-chave, redimir os culpados, os próprios agressores, através do sofrimento de alguém inocente. Justamente, um paralelo fortíssimo com a missão de Jesus. E a história já começa tensa, né? José, o filho preferido, ganha aquela túnica colorida. Famosíssima. E isso gera um ódio, uma inveja danada nos irmãos. E para piorar, ele conta os sonhos de liderança que teve. Nossa, dá para ver um eco disso em Jesus, né? O filho amado do Pai, declarado lá no batismo, mas rejeitado pelo seu próprio povo. Como João escreveu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Exato. Só que a rejeição de José vira violência física, né? Os irmãos primeiro pensam em matá-lo. Pesado. Muito. Mas aí acabam vendendo ele por 20 ciclos de prata. Uma sugestão de Judá. Essa conexão, Judá que sugere a venda por prata e depois Judas que traz Jesus por prata. Isso é mais que coincidência, será? Olha, é difícil não pensar que tem um padrão aí, né? Jesus é traído por Judas, nome parecido, por 30 moedas de prata. E esse valor, 30 ciclos, não é um valor qualquer. Não. Não. Na lei de Moisés, era o preço de compensação pela vida de um escravo se ele fosse morto. Puxa! Isso dá uma camada a mais, né? Trágica e profética. Ele foi avaliado no preço de um escravo. O mais impressionante é como a falha humana, a inveja dos irmãos, a sugestão de Judá acaba sendo o próprio motor, assim, do plano divino. E essa injustiça toda leva ele para o Egito, para a casa de Potifar. Lá ele mostra uma fidelidade incrível, resiste à tentação da esposa do chefe. Sim, por lealdade a Deus, né? Ele diz, como pecaria eu contra Deus? Mas mesmo assim, por ser justo, ele é acusado falsamente e vai preso. E de novo, o paralelo com Cristo é nítido. Jesus foi tentado, mas não pecou, como diz Hebreus, e também foi acusado falsamente, condenado, mesmo Pilatos dizendo que não via culpa nele. O sofrimento do inocente é um tema forte nas duas histórias. E na prisão, José parece esquecido, mesmo depois de ajudar o copeiro e o padeiro com os sonhos deles. Para a família, ele estava morto, né? É um ponto de escuridão total ali. Essa escuridão, esse esquecimento, lembra muito o sepultamento de Cristo, sabe? Parecia o fim, a derrota total ali no túmulo, antes da virada espetacular da ressurreição. O fundo do poço, antes da exaltação. E que virada! Aos 30 anos, idade bem parecida com a de Jesus quando começou o ministério público, José sai da prisão e vira governador do Egito. Exatamente. Assim como Cristo, depois da humilhação da cruz, foi ressuscitado e exaltado à direita de Deus, como Paulo fala lá em Filipenses, a libertação de José é tipo a ressurreição. E a ascensão dele ao poder lembra a ascensão de Cristo. E nesse cargo novo, ele salva vidas. Provê pão, comida, durante aquela fome terrível que pegou não só o Egito, mas toda a terra. O que leva a gente direto para Jesus falando, eu sou o pão da vida, lá em João. Aquele que oferece o alimento espiritual para a vida eterna. A provisão de José reflete a provisão de Cristo. É lindo isso. E aí, claro, os irmãos, desesperados por comida, aparecem no Egito e se curvam diante dele, cumprindo os sonhos antigos, sem nem imaginar quem ele era. Prefigurando a soberania final de Cristo, né? Diante de quem, como diz a mesma carta aos Filipenses, todo joelho vai se dobrar um dia. Mas aí vem a parte delicada, a reconciliação. José não fala quem ele é logo de cara. Ele testa os irmãos,
confronta eles com o passado. É verdade. Eles mesmos reconhecem a culpa, né? Dizem entre si, somos culpados por causa do nosso irmão. Gênesis registra isso. E nesse teste todo, Judá se destaca de novo. Mas agora de forma diferente. Completamente diferente. Aquele que sugeriu vender José agora se oferece para ser escravo no lugar de Benjamim. É uma demonstração de transformação, de sacrifício substituto, um modelo de arrependimento genuíno. Vendo isso, José não aguenta mais, né? Ele se revela. O perdão é total. E o mais incrível é como ele reinterpreta tudo. Foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Gênesis 45. Ele acolhe a família. É um retrato muito vivo da graça de Cristo, que perdoa quem se arrepende, nos adota na família de Deus, nos sustenta. Mesmo a gente tendo sido os ofensores, né? O que nos leva àquela frase famosa de José, lá em Gênesis 50, versículo 20, depois que o pai deles morre. Ah, sim, a frase-chave. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para preservar a vida de muitos. Essa declaração é fundamental. Por quê? Porque ela segura duas verdades juntas. A responsabilidade humana pelo mal, vocês planejaram, e a soberania de Deus que usa esse mesmo mal para um propósito bom, redentor. Deus o tornou em bem. É uma tensão poderosa. E como isso se conecta com o ponto alto da história bíblica, que é a cruz. A cruz é o cumprimento máximo dessa dinâmica. O maior ato de maldade humana, matar o Filho de Deus, foi justamente o meio que Deus usou para o maior bem, a salvação. Como Pedro pregou lá em Atos, Jesus foi entregue pelo plano determinado e presciência de Deus, mas morto por mãos de iníquos. A mesma tensão. Entendi. Por isso, a história de José não é só sobre a vítima que persevera. É sobre a graça de Deus que é tão surpreendente que alcança e redime os próprios agressores. É uma perspectiva muito forte essa. O plano de Deus é tão grande que consegue tecer até as intenções mais ruins para fazer algo bom. Então, no fim das contas, o que essa comparação toda nos mostra? José, lá no Egito, acaba salvando a família da fome, né? Distribuindo o pão, Gênesis 45. Ele se torna o provedor, o salvador físico naquele momento. E isso aponta para a salvação muito maior que Jesus oferece. Não só do pão físico, mas do pecado, da morte. Sem dúvida. A análise mostra José não como uma coincidência, mas um tipo de Cristo muito detalhado. Essa coerência toda através dos séculos sugere um único autor por trás, né? Tecendo essa história de redenção. E nos faz pensar, né? Quantas vezes, talvez como os irmãos de José, a gente rejeita aquele que vem com a autoridade de Deus, por orgulho, por inveja. Exato. A história se repete, de certa forma. E aí Jesus surge como o verdadeiro José, humilhado, rejeitado, mas no fim exaltado por Deus. Hebreus 1 fala dele assentado à direita da majestade no lugar de honra máxima. A exaltação suprema depois da humilhação. E talvez a imagem final para amarrar tudo seja do pão mesmo. José administrou o pão físico para salvar da fome. Gênesis 41. Era o sustento para a vida terrena, mas Jesus vai muito além. Ele diz, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. João 6. Ele se oferece como o próprio alimento espiritual, o sustento para a vida eterna. E para quem se aproxima com arrependimento, ele oferece perdão e esse pão do céu. Então, fica a reflexão, né? Como que entender esses paralelos antigos, ver José como essa sombra da realidade que está em Cristo, pode aprofundar a nossa visão dessa grande história de redenção. Uma história que atravessa toda a Escritura, do começo ao fim. Exatamente. Perceber essa linha mestra, essa consistência, é algo para se pensar. Chegamos ao fim desse vídeo. Se você gostou, deixe seu gostei, se inscreva no canal, ative as notificações para receber mais conteúdos como esse. Compartilhe com aquela pessoa que está precisando aprender mais. E não esqueça de deixar seu comentário com ideia para o próximo vídeo. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.